Salve, salve vestibulandos de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Trilhando Aprovados. E hoje nós vamos trazer para vocês uma questão aberta da FUVEST sobre neurônios e condução de impulso nervoso, que eu achei uma questão bastante interessante, apesar de ser aberta, para poder fazer esse estudo ficar mais fechadinho, né? Eu não vou explicar exatamente todos os fenômenos que ocorrem, porque isso aí daria uma aula bem grande, bem complexa, mas eu vou explicar aqui mais ou menos o que a questão está trabalhando e tentar fazer vocês entenderem por que a resposta da questão é a resposta que eu vou estar dando para vocês. Bom, vamos lá. Ele está dando aqui um gráfico que representa o potencial de membrana de um neurônio gerado por um estímulo, certo? Que é dado num dado momento. Então ele marca aqui onde está o estímulo e dá aqui o gráfico com os potenciais de membrana e o tempo o tempo de estímulo. Na letra A, ele pede para identificar no gráfico as fases indicadas pelas letras X, Y, W e Z. Bom, o que a gente pode ver aqui é o seguinte. Para a gente entender isso, vamos aqui para essa imagem de baixo que eu desenhei aqui, bem rascunho mesmo, mas vai ajudar a gente a entender. O que acontece no nosso neurônio, né? Aqui a gente tem um neurônio esquematizado. A gente vai ter que no nosso neurônio ele vai estar tendo um bombeamento ativo de íons sódio para o meio extracelular. Então aqui a gente tem o meio extracelular e aqui o meio intracelular. Vai ter uma bomba de sódio e potássio que vai estar bombeando ativamente sódio para o lado de fora e potássio para o lado de dentro, ou seja, sódio para o lado extracelular e potássio para o intracelular. O que acontece é que o bombeamento de sódio é de 3 sódios em 3 sódios e o de potássio é de 2 em 2, o que vai gerar uma diferença de potencial, porque a gente vai ter 3 sódios do lado de fora e 2 potássios do lado de dentro, ambos com carga positiva. Porém, se a gente tem 3 cargas positivas do lado de fora e 2 cargas positivas do lado de dentro, a gente consegue ver que do lado de fora a gente vai ter um potencial mais positivo do que do lado de dentro, que vai estar mais negativo, porque são 3 contra 2. Isso somado durante todo esse bombeamento vai nos dar um potencial de repouso, que a gente chama. Ou seja, o potencial em que o neurônio está paradinho ali, sem fazer nenhum estímulo nervoso. Esse potencial é em torno de menos 75 milivolts, certo? Que é o que ele está representando para a gente aqui no gráfico. Então, recapitulando, quando a gente está no potencial de repouso, a gente está tendo bombeamento ativo pelas bombas de sódio e potássio, onde a gente tem 3 sódios saindo para o meio extracelular, 2 potássios entrando para o meio intracelular. E além disso, o que acontece é que essa membrana ela é bastante permeável ao potássio, então vai ter potássio querendo sair, e ela é pouco permeável à entrada de sódio, então o que vai fazer com que o sódio não entre de forma alguma. Então a gente já consegue perceber aqui que a letra X está representando para a gente o potencial de repouso. Então vamos anotar aqui no cantinho que X é repouso, certo? O próximo limiar que ele está dando aqui para a gente é a Y. O que vai acontecer na Y? Na Y, a gente está tendo aqui um estímulo. Por quê? A gente pode ver aqui que tem essa linha pontilhada, certo? Que ela está representando para a gente o momento em que ocorre o estímulo. A partir desse momento, se o estímulo for um pouquinho a mais do que isso, vai acontecer o fenômeno que a gente chama de despolarização da membrana. E o que é a despolarização da membrana? A despolarização da membrana vai fazer com que o sódio entre, gerando um potencial mais positivo no meio intracelular e negativo no meio extracelular. Então a gente vai inverter essa polarização que antes era negativo dentro e positivo fora, para ficar positivo dentro e negativo fora. E ao mesmo tempo que o sódio está entrando, a gente vai ter potássio saindo, certo? Tipo, de pouquinho em pouquinho, porque como eu já falei, é a tendência da coisa, né? É a tendência da própria difusão. Isso aí vai gerar pra gente um impulso nervoso, porque primeiro a gente vai ter, por exemplo, aqui nessa partezinha,
vai ocorrer a despolarização, aí vai entrar sódio, aí depois vai passar para cá, vai acontecer a mesma coisa, vai acontecer a mesma coisa, e esse estímulo vai se propagando por todo o neurônio. Então o que a gente tem aqui no Y é o fenômeno chamado de despolarização. Eu não vou explicar, como eu disse, minuciosamente o que acontece em cada fenômeno desse. Posso fazer um vídeo caso vocês queiram mais pra frente explicando detalhadamente toda a fisiologia da coisa, porque é um pouco complexo, não dá pra fazer num vídeo curto. Certo. Depois de acontecer então a despolarização, ou seja, você fez o impulso nervoso, propagou o impulso nervoso, o neurônio vai ter que voltar para o seu estado de repouso, né? Porque ele não vai ficar indefinidamente acontecendo isso. Então o que vai acontecer aqui na letra W é o que a gente chama de repolarização, que é esse sódio vai começar a novamente ser bombeado para o lado de fora, o potássio para o lado de dentro. Ou acontece toda aquela questão da difusão também, que é geralmente do soluto do menor, do local de maior concentração para o de menor concentração. E o que a gente vai ter é a membrana sofrendo uma repolarização, ou seja, ela voltando àquele estado de negativo dentro e positivo fora. Depois a gente tem a letra Z aqui no gráfico. O que essa letra Z está nos mostrando? Ela está nos mostrando o que a gente chama de fenômeno de hiperpolarização. Por que hiperpolarização? A gente percebe que em menos 75 é aqui o repouso, onde ela está polarizada. E a gente pode perceber aqui que ela está passando aqui do menos 75, ela está chegando aqui praticamente no menos 80. Ou seja, ela está mais polarizada do que o máximo de polarização que ela tem durante o estado de repouso. Então a gente chama de hiperpolarização. Então aqui a gente já matou a letra A, certo? A letra B, ela vai tratar aqui da esclerose múltipla. Vai falar que a esclerose múltipla é uma doença autoimune que ocorre dano à bainha de mielina. Que efeito tem essa desmielinização sobre a condução do impulso nervoso? O que acontece é que o axônio do neurônio, que é essa parte aqui, ela é revestida por uma bainha de mielina das células de Chavan, que é o que a gente está percebendo aqui nesses quadradinhos vermelhos com essa bolinha cinza no meio, certo? O que acontece é que essa bainha de mielina ela serve como um isolante, então ela vai fazer com que o impulso consiga ser propagado sem que haja perda desse impulso para o meio externo. É como se fosse um condutor de eletricidade que a gente conhece aí, um fio de cobre, por exemplo, encapado, e esse isolante que está do lado de fora vai impedir que haja dissipação, que haja perda. O neurônio é mais ou menos a mesma coisa. Só que o que acontece é o seguinte, essa bainha de mielina, ela tem pequenos espaços entre cada uma, né, que a gente chama de condução saltatória do neurônio. Nesses pequenos espaços existem canais iônicos que são voltagem dependente, que ao perceber um limiar de potencial de membrana chegando nesse pequeno espaço, ele ativa esses canais que fazem um bombeamento e fazem com que esse potencial de ação, que tem a tendência a estar caindo um pouquinho, ou seja, ele estaria tipo aqui, vai caindo, 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 chegou nesse espaço, ele volta a subir de novo pelos canais de voltagem dependente, canais iônicos de voltagem dependente, e por aí vai até chegar no final do impulso com o sinal do jeito que ele deveria estar. Isso aqui é bem geral, né, gente? Voltando a falar. Mas o que vai acontecer sobre a esclerose múltipla não tem nada a ver com isso. É o seguinte, quando você tem uma deterioração dessa bainha de mielina, e ela, como eu disse, está servindo como essa forma de isolante para evitar perda e para poder fazer essa propagação ser mais rápida, por ela ser saltatória, então a propagação vai ser saltatória. Quando você deteriora essa bainha, o que vai acontecer é uma lentificação, ou seja, você vai ter um impulso mais lento, que não vai chegar no seu destino final na mesma velocidade que ele deveria chegar, provocando todos os problemas que a gente conhece da esclerose múltipla. Bom, pessoal, o vídeo era esse aí, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei,
bota os vídeos no favorito aí, compartilha com os amigos para tentar ajudar mais gente. E como eu disse, caso vocês queiram um vídeo que explique mais minuciosamente todo esse esquema do neurônio, a fisiologia por trás disso, eu posso fazer isso sem o menor problema. É só deixar aí nos comentários o pedido